Pauline. Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor a todos, amém? Que o Senhor vos abençoe. Como é que os irmãos e as irmãs estão, né? Como é que vocês têm passado? Como é que está o teu coração nesta madrugada? Como é que está a tua vida nesta madrugada? Em nome de Jesus, amém? Espero que todos estejam bem, né? Estejam aí, né, irmãos, ligados já na presença do Senhor, dispostos a trabalhar, dispostos a ouvir Deus falar, dispostos, né, a caminhar em vitória, né, irmãos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus pela tua vida, sejam todos bem-vindos aqui no nosso meio, né? É um prazer tê-los aqui conosco, em nome de Jesus, amém? Irmãos, aqui a palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 11, do 1 ao 6, diz assim, olha, é um texto bastante conhecido, né, irmãos, né? Olha, a natureza da fé. A natureza da fé, o que ela é, irmãos? Ela é algo sobrenatural, né? E algo que, irmãos, né, que Deus preparou e colocou dentro de nós, né? É algo sobrenatural a fé, né, irmãos? É algo que Deus pôs em nós para que a gente pudesse crer nele, né? Crer no invisível, crer no sobrenatural de Deus, né? Aleluia, glória a Deus. E diz assim aqui a palavra, olha, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a provação de que Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia, glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, fé o que é? É a certeza da vitória, né? Quando nós cremos, irmãos, quando nós usamos a nossa fé, quando você coloca um propósito diante de Deus, você já tem a certeza da tua vitória, a certeza da salvação da sua família, a certeza, né, da providência, do milagre, da cura sobre a tua vida. Isso é fé, irmãos. É ter a certeza, a convicção. Eu sou convicto da minha vitória. Eu tenho convicção daquilo que Deus falou comigo. Eu tenho convicção que aquilo que Deus falou vai acontecer em nome de Jesus. Tanto as coisas boas como o juízo de Deus também sobre nós, né, irmão? Sobre toda a terra, né? Aleluia. E aqui diz assim, ó, a fé é a convicção das coisas que não se veem. É a certeza, irmãos, que vai dar certo. É a certeza da nossa vitória. Pela fé estamos salvos, como Noé, né? Aleluia. Noé, irmãos, ele ouviu falar, né, que haveria um juízo sobre a terra. E Noé, ele se esconde em Deus, né? A palavra de Deus diz que ele ouve Deus, ele crê no que Deus falou. Deus falou, Noé, vai ter um grande juízo sobre a terra. E Noé estremece, né, irmãos? Noé, ele teme aquela palavra, ele começa o que? A se preparar para esse juízo. Aleluia. Ele não estava vendo ainda, mas ele creu que iria acontecer. Ele tinha convicção
que o juízo seria fatal, né, irmãos? E todos morreriam, como disse Deus. Aqueles que não crescem, aqueles que não entrassem na arca, aqueles que não dessem um passo de fé, seriam todos mortos e destruídos ali. E Noé, ele começa o que, irmãos? A se preparar para esse juízo, né? E Deus está falando conosco, irmãos, né? Pelo poder da palavra, que haverá um novo juízo sobre a terra. Haverá um novo juízo, né? Então, que nós possamos usar a nossa fé em nosso favor nesses dias. Que você venha se preparar, irmãos. Venha se preparar para esse juízo que Deus está para trazer. Aleluia. Glória a Deus por isso, né? As pessoas que já morreram em Cristo, irmãos, né? A Bíblia diz que o fim do mundo já veio para elas, né? Elas já não falam mais, já não conversam mais, né? O fim do mundo já veio para elas, né? E Deus já veio para elas. E Deus já arrebatou a vida delas. Desculpa, irmãos. E Deus tirou elas desse mundo perverso, né, irmãos? Glória a Deus por isso também, que Deus é fiel. E aqui o Senhor diz que Noé, irmãos, né, nós temos que usar nossa fé como Noé. Ele usou a fé dele para se preparar para o juízo, que foi o dilúvio, né, irmãos? E destruiu tudo que estava sobre a terra. As pessoas, o ímpio, né, irmãos? Tudo, toda a criação de Deus ali. Foi salvo um casal de cada espécie. E pela fé, né, irmãos? Noé, ele conseguiu se salvar do juízo e conseguiu salvar a família dele. Aleluia. Foi um grande evangelista, né? O testemunho dele, a fé dele, né, irmãos, ajudou a convencer a família dele também a se preparar, né? E a se salvar desse mundo perverso, né, irmãos, né? A Bíblia diz que 8 pessoas de milhares de pessoas que havia sobre a face da terra, né? Noé e mais 7 pessoas se salvaram ali, né? Glória a Deus por isso. Pela fé nós somos justificados diante de Deus. Aleluia. Irmãos, não é o médico que nos justifica, não é o governo que nos justifica, né? Que nos defende do ímpio, que nos defende do mal. Não, irmãos, não é, né? Mas é quem, irmãos? É Deus quem nos justifica. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Então, que nós possamos o quê, irmãos? Né? Confiar nesse poder, confiar, né? Aqui a palavra de Deus diz assim, aqui, olha, pela fé nós vivemos na e pela fé, né? Então, quando nós, irmãos, oramos, né? Se você tem fé, irmãos, você ora a Deus, né? A Bíblia diz que lá no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não exercitar a tua fé, você não ora, você não crê, você não lê Bíblia, você não muda o teu comportamento, né, irmãos, né? Você não acredita no juízo de Deus, mas se você tem um pouquinho de fé, irmãos, dentro de você, que Deus ele já colocou uma porção de fé dentro de cada um de nós para que houvesse salvação nas nossas vidas, né? Então, se você exercitar esse pouquinho de fé, irmão, você vai mudar de vida, você vai abandonar o pecado, você vai se consertar, você vai ser fiel a Deus nas mínimas coisas, você vai procurar agradar esse Deus em todas as coisas, né? Porque só agradando e obedecendo esse Deus, servindo, né, irmãos, essa divindade, né, que é o Senhor, né, nós seremos salvos, né, irmãos, desse juízo, né, que está por vir sobre a terra, né? E a Bíblia diz que agora esse juízo não vai acabar mais em água, mas em fogo, né, irmãos, né? E vai ser terrível para quem não se preparar. Então, irmãos, desperta, né, que esta palavra venha despertar a tua fé, porque aqui a palavra de Deus diz assim, olha, o termo fé aparece, irmãos, 24 vezes nesse capítulo. Ele focaliza a ideia de o quê, irmãos? De fidelidade.
fidelidade, obediência ativa, né, irmãos? Ao invés de confiança, né? Então, se eu tenho fé, eu obedeço às regras, irmãos. Eu me preparo, eu sei quem é que está prometendo, eu sei quem é que está falando comigo, né? E eu começo que eu me esforço, o que, irmãos? A obedecer, né? Ter uma obediência ativa. Eu começo, o que, irmãos? A projetar todas as minhas decisões em Deus, né? Eu começo a agir, né, irmãos? Conforme aquilo que Deus está falando comigo, né? Eu vou dando passos de fé. Deus vai falando, eu vou obedecendo, vai acontecendo o poder, o milagre, né? A restauração, a libertação, né? Olha, aqui, olha, os destinatários desse capítulo, né, irmãos? Já confiavam em Deus e havia aceitado a Cristo. Então, irmãos, para mim exercitar a minha fé, eu tenho que confiar no que Deus está falando. E tenho que aceitar Cristo dentro do meu coração, né, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, não fora de nós, né, irmãos? E aqui o Senhor, ele diz, né, que, olha, o quê? Essas pessoas, o quê, irmãos? Deus, aí eles ouvindo a palavra, ó, não precisou guiar eles para a conversão. Eles mesmos, né, irmãos, através do Espírito Santo, a partir da hora que eles creram, eles começaram o quê? A se converter, né? Quando João começou a pregar o arrependimento, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque a presença de Deus chega até vós, né? E o povo foi se arrependendo, foi se batizando, né, irmãos? Foi crendo, né, na salvação deles também, aleluia. Eles foram que se preparando para o juízo que estava por vir, né, irmão? Aleluia. E eles escaparam desse juízo, glória a Deus por isso. Aqui diz assim, olha, nós andamos pela fé chegamos a Deus, né? É pela fé que a gente se aproxima, que a gente se encurva, que a gente dobra o joelho diante dos pés do Senhor, né? A Bíblia diz que Deus, né, irmãos, que é soberano, ele habita no terceiro céu, mas os pés dele estão aqui na terra. Então, quando a gente se dobra, irmãos, quando a gente dobra o joelho diante do Senhor, nós estamos dobrando o joelho diante dos pés do Senhor, né? Nós estamos crendo, nós estamos dependendo dele, né, irmãos, né? Nós estamos o quê? Confiando que Deus é poderoso para nos salvar. E outra, né, irmãos, se nós temos fé, nós cremos que Deus está ouvindo a nossa oração. A Bíblia fala que sem fé é impossível, né, irmãos, agradar a Deus. Então, se você não tem fé, irmão, se você não exercita a tua fé, né, você não ora, né, você não se aproxima de Deus, né. Mas quando nós exercitamos a nossa fé, a gente crê que Deus está ouvindo a nossa oração e mais. Deus é poderoso para responder as nossas orações, como tem feito, né, irmãos? Graças a Deus por isso. E aqui diz assim, olha, e pela fé o que acontece, irmãos? Nós vencemos, né? Você vai vencer pela fé. Nós vencemos pela fé, nós vencemos problemas, nós vencemos as adversidades, nós vencemos a perseguição, a indiferença, né, irmãos? Né? Nós vencemos pela fé, irmãos, em nome de Jesus, né? Glória a Deus por isso. Olha, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Aleluia, né? Aleluia. Aqui a palavra de Deus diz assim também, irmãos, olha, Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, como irmãos tinham uma certa semelhança exterior, eles se pareciam, né? Porém, no seu interior era totalmente diferente. Abel vivia perto de Deus e Caim longe. Então, irmãos, Abel, ele creu. Abel, ele exercitou a fé dele, né? Ele confiou, ele tinha certeza que Deus ia dar vitória para ele. Que Deus iria salvar a vida dele.
e ele oferece a melhor oferta para Deus, né? E Deus recebe esta oferta. Deus recebe essa oferta, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Então, que você viva de uma maneira, irmãos, que venha agradar a Deus. Que Deus venha receber cada oferta que você fizer a Deus. Né? Um copo, a Bíblia fala que se você dá um copo de água a um profeta, né, irmãos, de coração, você vai lá e serve de coração, né? O Senhor, Ele te dá unção de profeta também, aleluia, Ele recebe a tua oferta. Se você limpa a igreja com amor, irmãos, se você faz algo na obra de Deus, o Senhor, Ele recebe. E Ele não fica devendo nada para ninguém, Ele nos recompensa pelo nosso amor e pelo nosso esforço, né, irmãos? Pela nossa fidelidade dentro de nós, né? Aleluia, glória a Deus por isso. E Caim, como estava longe, né, irmão, sempre oferecia o pior para Deus. Não levou em conta o juízo de Deus, não levou em conta a justiça de Deus, né? Não tinha temor, né, irmãos? Não agradou a Deus, né? Ele não se aproximava de Deus, né? A Bíblia fala que sem fé é impossível. E foi impossível de Caim agradar a Deus, né? Olha, Abel vivia perto de Deus. E em Abel vemos a nossa posição perante Deus. O crente, o que, irmãos? Nós temos que agir como Abel, né? Sermos reconhecidos como Abel, né, irmãos? Né? A palavra de Deus diz que o crente não age conforme o critério de Caim, mas apresenta um sacrifício agradável ao Senhor. Irmãos, se nós aceitamos a Deus, né? Se você fala que tem Deus, não tem como você continuar vivendo da mesma maneira, irmãos. Não tem, né? Se você... Por isso que a Bíblia também fala, irmãos, que nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Não pela aparência que ela demonstra ter, né? Mas é pelo fruto que ela dá. Nós vamos conhecer a árvore, nós vamos conhecer se ela é de Deus ou não, né, irmãos? E aquilo que é de Deus permanece, e aquilo que não é cai por terra. Aleluia, né? Então aqui a Bíblia diz que nós temos, se você age que nem Abel, irmão, se você se aproxima de Deus, você vai oferecer o melhor para Deus, porque você vai saber quem é Deus, que é o Criador, né? Você vai ser grato, você vai se reverenciar, você vai obedecer as regras, você vai mudar de vida. Aquele que ir na igreja é uma coisa, né, irmãos? Ter vida com Deus é outra coisa. Muitos, né, irmão, a gente vê aí nos grupos, né, infelizmente, pessoas se falando que é de Deus, mas dá as suas atitudes no particular aí, né, irmãos? É terrível. Né? É terrível, é terrível, é terrível, é terrível. Né? Muitos são fiéis, glória a Deus por isso. E sempre vai haver os fiéis, né? Glória a Deus por isso. Mas sempre também vai haver os Caíns da vida, né? Que além de estar longe de Deus, né? São os sepulcros caiados, né? A aparência até parece de cristão, mas as atitudes são terríveis, né? As atitudes não teve nenhuma mudança, não tem temor, né, irmãos? Brincam com a fé das outras pessoas, brincam com o sentimento de outras pessoas, né? Brincam com a palavra de Deus como se não tivesse um juízo, né, irmãos, né? É como se não houvesse o juízo de Deus, né? Então, irmãos, a palavra de Deus diz, né, que olha, o que o Senhor agradou do sacrifício de Abel. Somente Cristo e seus sacrifícios são agradáveis a Deus. Somente por intermédio de Cristo somos agradáveis. Só quando nós aceitamos o Senhor na nossa vida, nós vamos conseguir agradar a Deus, né? Então que o Espírito Santo de Deus move e comova o teu coração, né? Move e comova o teu coração nesta madrugada. Não quero me estender, né? Aí, para que você, né, irmãos, tenha certeza da tua vitória.
né? Que você exercite a tua fé, que você tenha a convicção, irmãos, que Deus é fiel e vai te dar vitória, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso, Senhor. Pai, vai entrando com a tua providência, vai abençoando, vai manifestando o teu poder. Pai, essas pessoas que têm vivido pela fé, Senhor, abençoa elas. Traga uma unção de poder, de alegria, de renovo, Senhor, de vitória. Pai, traga vitória, porque nós queremos. Senhor, nós temos a certeza da nossa vitória, Senhor, no Senhor. Pai, o teu nome será glorificado. Aqueles que ainda não exercitaram, Pai, desperta uma fé viva. Pai, uma fé ativa que obedece, Senhor. Que eles venham começar a dar passos de fé e te obedecer a tua palavra. A se submeter, Senhor, debaixo da tua autoridade, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, vai dando vitória. Entra com a tua providência, Deus, e glorifica o teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, ó Deus. Opera maravilhas pelo poder do Senhor, ó Deus, e abençoa pelo poder da tua palavra. Guarda a tua igreja, Senhor. Pai, guarda o teu povo, ó Deus. Pai, e sustenta as nossas vidas na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.